Eu vou ser sincero em lhe dizer que o assunto sobre o qual vou falar hoje, ou seja, da forma como eu tenho que falar, eu nem gosto de fazer isso. Mas, como esse tipo de mito acaba tendo um alcance extraordinário em meio às pessoas, nós precisamos tomar alguma posição e esclarecer aquilo que é verdade à luz das escrituras. Você já ouviu falar que a vacina para o Covid-19 vai ter um microchip e que esse microchip vai servir, né, para marcar aqueles que vão pertencerem ao poder representado pela besta em Apocalipse 13? Pois é, existe mais essa teoria de conspiração. E eu quero mostrar para você, à luz do texto bíblico, à luz da ciência, e também vamos mostrar para você, inclusive, a inviabilidade técnica desse tipo de coisa. Então eu vou mostrar para você essas coisas para que você não corra nenhum risco de ser iludido, de ser enganado por teorias de conspiração que só fazem as pessoas perderem o tempo. Tempo precioso de leitura e estudo da Bíblia, de leitura de um outro livro importante, né? As pessoas perdem tempo com coisas que realmente não trazem sentido à vida, né? Não trazem significado algum, não traz nada de bom. E para nós fazermos esse estudo, eu quero apresentar para você aqui em alguns slides como se fosse uma opção de escolher. Eu queria que você escolhesse qual é das alternativas corretas que eu vou apresentar para você agora. Primeiro lugar, como você estuda a Bíblia? Número 1, comparando a escritura com ela mesma e fazendo uso de ferramentas como um bom comentário bíblico, um dicionário bíblico ou um atlas bíblico. Essa é a primeira opção. A segunda opção, você estuda a Bíblia com a sua imaginação. E terceira opção, você estuda a Bíblia com um jornal ao lado. Depois deste vídeo, desse estudo, eu gostaria que você escrevesse nos comentários uma ou mais das alternativas a seguir, né? Dizendo qual ou quais estão corretas à luz do estudo da Bíblia que nós vamos fazer agora sobre esse tema do microchip e a marca da besta. Veja esse outro slide. Quem crê que a vacina contra a Covid-19 terá um microchip que servirá como a marca da besta? Opção 1. Essa pessoa compara a escritura com a própria escritura e estuda com auxílio de ferramentas como um bom comentário bíblico, um dicionário ou um atlas bíblico. Opção 2. Essa pessoa estuda a Bíblia com um jornal. Opção 3. Essa pessoa estuda a Bíblia tendo sua imaginação como intérprete. E opção 4. As opções 2 e 3 estão corretas. Eu quero que ao final do vídeo você aponte qual dessas alternativas se encaixa mais com o perfil de estudante que crê e ensina a teoria de que um microchip vai ser implantado com a vacina, que vai servir de marca ou sinal da besta. Então eu queria que você ao final do vídeo nos comentários escrevesse qual dessas 4 opções é a correta. Tudo bem? Então, neste vídeo nós vamos dividi-lo em 4 tópicos. O primeiro, o que o texto bíblico diz sobre a medicina. Segundo, o que a Bíblia quer dizer em Apocalipse 13:16, quando nos informa sobre a marca da besta sendo colocada sobre a mão direita ou sobre a fronte.
Vamos ver também como é feita a vacina. Eu vou usar aqui a explicação, não é, de um especialista no assunto, o doutor Luiz Fernando Reis. Ele é diretor de ensino e pesquisa no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. Como eu não tenho acesso a esse vídeo dele na internet, eu só tenho, eu recebi através do meu WhatsApp. Eu quero compartilhar com você a explicação dele. E se alguém souber desse vídeo, né, do Dr. Luiz Fernando Reis, onde ele se encontra, se ele está disponível em algum lugar, me passe, que eu quero colocar esse vídeo dele na descrição. Mas eu vou usar a explicação dele, porque ele é tão didático que até um leigo como eu, que não sou da área, consegui entender o processo pelo qual é feita a vacina, e eu quero apresentar isso para você ver que não existe nada desta bobagem de implantação de microchip na vacina. E quarto aspecto, nós vamos mostrar aqui para você a viabilidade ou a inviabilidade técnica de se implantar em alguém um chip através de uma seringa. Vamos ver se isso é viável ou inviável tecnicamente. E quem vai explicar isso para nós será o meu amigo Nelson Vaziuk, né, que me ajuda a cuidar aqui do canal e que grava inclusive alguns vídeos para nós muito importantes. Tá bom? Então, vamos para a primeira parte, a Bíblia e a medicina. Vamos ver o que a Bíblia tem a dizer sobre a medicina. Obviamente, você percebe, especialmente no ministério de Cristo, Deus, de forma sobrenatural, curou muitas e muitas e muitas e muitas e muitas e muitas pessoas. Para você ter uma ideia, a quantidade de curas e milagres realizados por Jesus foram tantas, né, que o apóstolo João se utilizou de uma hipérbole, né, de uma linguagem exagerada para falar da quantidade de coisas que Cristo fez e que nem foram registradas nas escrituras, porque era muita coisa. Aqui em João capítulo 20, verso 30, é dito o seguinte: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. No Evangelho de João você vê milagres extraordinários, até mesmo a ressurreição de Lázaro depois de o corpo estar no processo de decomposição por 4 dias. Então o Evangelho de João foi escrito para mostrar, através de milagres selecionados, que além de Cristo ser o Messias, ele é Deus. E que, portanto, aquele que crer nele como Messias e como Deus vai ter a vida eterna. Aqui no capítulo 21, verso 25, também vemos esta linguagem de João, esta hipérbole, para mostrar o quanto Jesus fez de curas, de milagres, de sinais extraordinários. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Então ele se utiliza de duas, na verdade de uma hipérbole aqui, e depois de uma informação no verso 30, para poder nos mostrar que a quantidade de curas que Cristo fez e sinais foram muito mais do que os que estão registrados aqui no Evangelho de João e nas Escrituras. Então, a Bíblia mostra de forma clara o poder sobrenatural de Deus para curar qualquer pessoa. Agora, a Bíblia também mostra uma posição favorável à medicina. Por quê? Para Deus, o sobrenatural não exclui o natural e vice-versa. Porque Deus é o criador de todas as coisas. Deus é o criador do âmbito. Deus age no âmbito sobrenatural e Deus atua também no âmbito natural. Então vou ver com você alguns textos que mostram o que a Bíblia diz sobre a medicina. E você vai perceber que o âmbito sobrenatural não exclui o âmbito natural. Né? Segundo Reis, capítulo 20, verso 7, diz o seguinte: disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos. Tomaram-na
e a puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Aqui falando do rei Ezequias, que é uma história muito interessante, da qual não vou entrar em detalhes agora, você pode ler mais detalhes dessa história em Isaías 38. Aqui nós percebemos que Deus uniu o natural com o sobrenatural. Ele uniu a medicina com o poder sobrenatural dele. Ele curou Ezequias de uma doença maligna, mas ele pediu, por intermédio do profeta Isaías, que uma pasta de figos fosse colocada sobre a úlcera. Então você vê que Deus não é contra o recurso natural, não é contra o recurso médico, né, disponível na época, e ele nunca o foi e nunca o será. Outro texto, Lucas 5,31. Obviamente esse é um texto indireto, mas ele já nos mostra a opinião de Cristo a respeito do assunto. Lucas capítulo 5, versículo 31. Diz assim: respondeu-lhes Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Nesse contexto, os fariseus estavam irritadinhos, né, com Jesus, porque ele estava comendo com, entre aspas, pecadores, incluindo um coletor de impostos que era abominado, era abominável para eles. E aí eles falam, né, murmuravam, né, perguntando: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E aí Jesus dá a resposta, não é? Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ou seja, eu estou com eles porque eles são pecadores, e eu vim chamar pecadores ao arrependimento e não justos. Então quando Cristo usa essa linguagem, não é? Os sãos precisam de médico, não precisam de médico, mas sim os doentes. Cristo está demonstrando que tinha uma medicina na época, que obviamente não é a mesma da nossa, não é? Não tem o nível de desenvolvimento da nossa, mas tinha, e ele não se demonstra contrário aos recursos medicinais que realmente são eficazes para a saúde, né? Outro texto, Marcos 5, 24 a 29. Vamos ver o que mais a Bíblia tem a dizer sobre a medicina, né? Marcos 5, 24 a 29. Diz assim. Na verdade, 25 a 29. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo atrás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Aqui você vê uma mulher que tinha momentos de hemorragia e que os médicos não puderam ajudá-la. Aqui a Bíblia não está sendo contra a medicina, só está demonstrando que há momentos em que a medicina tem limites, né? Há momentos que a medicina não tem o que fazer. Mas a Bíblia nos mostra que quando há momentos em que a medicina não tem mais o que fazer, Deus ainda pode fazer. E foi o que Jesus fez. Quando ela toca em Jesus, que é a fonte de vida e cura, ela é restabelecida. E Cristo a exalta por esta fé. Outro texto para nós lermos, Colossenses 4,14, foi um texto que eu anotei aqui. É um texto interessante porque nos mostra, né, que um dos apóstolos, um dos grandes seguidores de Cristo, era médico. Você que conhece a Bíblia já deve estar imaginando de quem eu estou falando. Estou falando de Lucas, né? Lucas foi um grande companheiro do apóstolo Paulo e escreveu o Evangelho de Lucas. E Lucas 4,14 diz assim, ó, Paulo mandando uma saudação, não é? Saúda-vos Lucas, o médico amado. Então, Paulo está dizendo aqui à igreja de Colossos que entre as pessoas que estavam saudando esta igreja, né,
com boas recordações deles, estava Lucas, o médico amado. Então, era um seguidor de Cristo, um apóstolo, não é? E ao mesmo tempo, era conhecido como médico. Então, nada contra a medicina na Bíblia, né? Desde que isso, obviamente, desde que seja uma medicina comprovadamente eficaz. Não estou falando da época, né, em que a medicina rudimentar aliviava a febre das pessoas colocando sanguessugas nas pessoas porque achavam que a febre era excesso de sangue. Eu não estou falando disso, né? Mas a Bíblia apoia sim a medicina quando ela se demonstra sim eficaz, porque Deus é quem dá os recursos na natureza para os medicamentos serem produzidos. Deus é quem dá a sabedoria às pessoas para que elas produzam esses medicamentos. E um outro texto, eu vou ler para você também, é muito importante esse texto. Esse texto vai mostrar para você que buscar ajuda médica não é falta de fé. Há cristãos que pensam que é, mas não é com base no que aprenderam das Escrituras. Porque aqui em 1 Timóteo 5,23, veja o que Paulo diz para Timóteo. Antes de eu ler esse texto, eu lhe fazer uma pergunta. Paulo era ou não era um homem usado por Deus para curar pessoas de forma sobrenatural? Era. Paulo realizou feitos extraordinários em nome de Cristo. Mas mesmo assim, Deus revelou para Paulo que no caso de Timóteo, Deus não queria curá-lo de forma sobrenatural, mas usando os recursos médicos da época. Ou seja, não era falta de fé. Nunca foi falta de fé buscar recurso médico e científico. Tá? Então, 1 Timóteo 5,23, Paulo dá o seguinte conselho: ao invés de curar Timóteo de forma sobrenatural, não continues a beber somente água. Usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Então, havia um recurso na época, né, para evitar problemas de estômago ou de desinteria, né? Mesclava-se 2/3 de água com um pouco de vinho para que a água ficasse menos contaminada e assim a pessoa não tivesse problemas de estômago. Então Paulo orienta-o a utilizar o recurso médico científico da época para resolver os seus problemas de estômago e as suas enfermidades frequentes. Então usar recursos médicos não é falta de fé. Pelo contrário, quando você não usa, tendo-os à sua disposição, isto é imprudência. E Deus não aprova isso. Isso é tentar a Deus, transgredindo o que Cristo disse em Mateus 4, não tentarás ao Senhor teu Deus. Tá bom? Vamos então para o segundo tópico deste vídeo, que é a marca da besta na mão ou na fronte. O que isso significa? Isso tem gerado e sempre gerou, né, muitos comentários, muitos mitos e muitas lendas. Eu quero ajudar a você a descobrir. Eu não vou falar aqui especificamente, né, da marca da besta. Nós já falamos sobre isso em vários outros vídeos e você pode, né, ver aqui no meu canal vídeos em que eu explico o significado dos dois poderes representados pelas duas bestas em Apocalipse 13 e qual é a marca ou sinal que esses dois poderes vão implantar para que as pessoas sejam obrigadas a ter esta marca a fim de que possam comprar e vender, né? Então vai haver um boicote econômico para quem não aceitar esta marca ou sinal da besta. Eu já expliquei isso em outros vídeos, então não vou me deter neste assunto. O que eu quero mostrar para você aqui é que a marca da besta não tem nada a ver com microchip, né? E se você pensou ou pensa nisso, eu posso garantir para você, à luz da Bíblia, que você perdeu o seu tempo em crer nisso, tá? Vamos ler primeiro Apocalipse 13, 16, e aí eu vou mostrar para você como que se interpreta esse texto, à luz da Bíblia, obviamente. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender,
senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Então o texto fala que haverá um momento, né, em que dois poderes representados por duas bestas, um poder religioso e um político, vão se unir e vão boicotar economicamente aqueles que não aceitarem o sinal da autoridade ou a marca da autoridade desse poder, desses poderes representados por duas bestas, né? E as pessoas vão receber uma marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Vamos analisar o texto. Em primeiro lugar, quando o verso 16 diz, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, isso aqui indica que mão direita e fronte se equivalem, não é? Aqui não está dizendo que a marca da besta será colocada na mão direita e na fronte. Então nada de um microchip na mão direita e na testa. Não. Se fosse verdadeira a questão do microchip, era num lugar ou no outro. Esse é o primeiro ponto, tá? Então, a marca da besta será colocada na mão direita ou na fronte. Ou seja, aqui, esse texto, né, indica que mão direita e fronte tem uma equivalência. Tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a marca da besta em Apocalipse 13, 16 em diante, é um contraste com a marca ou selo de Deus em Apocalipse 14, 1. Então você não pode interpretar Apocalipse 13, 16 em diante sem considerar Apocalipse 14, 1, porque está no mesmo contexto. Se você não considera o capítulo 14, verso 1, aí você vai ter a imaginação como intérprete e não a Bíblia como intérprete. E você sabe que uma regra básica de interpretação bíblica é permitirmos que a Bíblia interprete a si mesma. Então vamos ler a sequência, né? Depois que fala que a marca da besta será colocada na mão direita ou na fronte, ou seja, é uma equivalência aqui, o capítulo 14, verso 1 diz assim: Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Olha o contraste e o quanto esse contraste torna o assunto claro. Enquanto que os 144.000, né, os justos vivos por ocasião da volta de Cristo, saem vitoriosos, porque tem na fronte o nome de Cristo e o nome do Pai, os que têm a marca da besta têm na mão ou na fronte o sinal da autoridade da besta. Ou seja, enquanto os 144.000 refletem o caráter de Deus, os que aceitam a marca da besta refletem o caráter rebelde da besta. Tá? Um teólogo, né, chamado J.K. Bickle, ele escreveu o seguinte: ser identificado com o nome de alguém na Bíblia, né, e no Apocalipse é participar do caráter desta pessoa. Então o que isso nos mostra? A marca não é algo visível. Não é algo visível no sentido de tatuar o nome de Deus na testa, ou tatuar a marca da besta, ou implantar um microchip. A Bíblia não considera essa hipótese. Porque na Bíblia, né, ser identificado com o nome, né, de alguém, né, da besta ou de Deus, é você participar do caráter desta pessoa. A forma visível de identificar quem terá a marca da besta, ou seja, o caráter rebelde da besta, quem vai aceitar racionalmente, por isso menciona-se fronte, quem aceitar racionalmente a marca da besta vai agir como a besta. Vai se rebelar contra Deus e contra os seus mandamentos. Porque no contexto de Apocalipse 14, olha o que diz o verso 12, ó. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus.
Então, se aqueles justos que vão perseverar em não aceitarem a marca da besta, além de terem fé em Jesus, vão guardar os mandamentos, é óbvio que aqueles que tiverem a marca da besta na fronte, eles vão ter estampados na vida, no caráter, nas ações deles, a rebelião contra Deus e sua lei. Então, este é o contexto. Eu queria repartir com você aqui mais uma citação importante que se encontra num livro, não é? Esse aqui que eu tenho em espanhol, La Revelación de Jesucristo, é um comentário do Apocalipse do Dr. Ranko Stefanovic. E aqui, na página 433, ele cita uma teóloga chamada Beatriz Neal, e ela afirma o seguinte, que a recepção da marca da besta e do selo de Deus, que constituem os nomes da besta e de Deus, denota conformidade com o caráter de Satanás ou de Deus, ou com o caráter da besta ou com o caráter de Deus. Outra coisa interessante que essa teóloga explica é o seguinte, ó, a exigência de receber a marca na mão direita ou na fronte evoca, né, o mandamento divino a Israel de atar seus mandamentos como um sinal em suas mãos ou em suas frontes. Isso está em Deuteronômio 6:8. Então veja, essa teóloga aqui está nos ajudando a usarmos a Bíblia como intérprete. Em Deuteronômio 6:8, Deus disse o seguinte, ó, também as atarás, as palavras de Deus, não é? Como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. E aí a teóloga explica, os judeus cumpriam isso com o uso de filactérios, não é? Que eram tiras com textos bíblicos, e eles colocavam na mão, às vezes na testa, para memorizar e sempre lembrar dos textos bíblicos, né? Por isso, né, assim, concluímos que a marca na mão ou na fronte significa a escritura das leis de Deus nas mentes e a conduta das pessoas de acordo com isso. Né? Então, ter a marca de Deus, né, é você ter na sua fronte, né, as leis de Deus. Lógico, não é uma obediência legalista, mas é você demonstrar lealdade e fidelidade a Deus. E eu já falei em outro momento sobre o quarto mandamento em relação a este assunto de Apocalipse 13, você pode ver em outro vídeo. Em contrapartida, olha o que diz aqui o comentário. Isto sugere que a exigência da besta de ter a marca na mão direita ou na fronte das pessoas representa uma antítese dos mandamentos de Deus. A mudança da obediência à besta em lugar da obediência a Deus. Então não tem nada de microchip. Se você se utiliza da Bíblia como sua própria intérprete, você resolve esse problema. Tem um outro texto, em Apocalipse 22:4, né, que diz que os justos terão o nome de Deus e de Cristo nas suas frontes. Deus não vai tatuar o nome de ninguém. Nós não podemos usar a nossa imaginação e imaginarmos o que vai ser. Não, à luz do contexto bíblico, de Apocalipse 14:1, com Apocalipse 22:4, com Apocalipse 13:16, ter a marca na fronte é você aceitar racionalmente, né, a proposta do poder ao qual você adora, a besta ou a Deus, e é você ao mesmo tempo refletir o caráter deste poder. No fim dos tempos, ou você reflete o caráter rebelde da besta, obedecendo aos mandamentos da besta, ou você reflete o caráter de Deus, obedecendo aos mandamentos de Deus. Então isto é o que significa o texto. Ou seja, nós deixamos aqui que a Bíblia interpretasse-se a si mesma. Agora nós vamos para o terceiro tópico, e eu vou usar um quadro para explicar para você como são feitas as vacinas. Veja, eu não sou especialista nesse assunto, sou um leigo, mas eu assisti a explicação do Dr. Luiz Fernando Reis, né, diretor de ensino e pesquisa no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo,
E a explicação dele é tão didática que até mesmo leigos, como nós, que não fazemos parte da área, podemos entender. Eu queria repartir essa explicação dele com você, tá bom? Então nesta próxima parte, eu vou ali para o quadro, vou explicar para você brevemente, de forma leiga, como são produzidas as vacinas, para que você tire da sua mente esta ideia de um microchip sendo implantado através de uma seringa. E depois você vai ver um trechinho do Nelson Vasilk explicando a inviabilidade técnica, né? Que o Nelson conhece mais essa parte de tecnologia. Ele vai mostrar essa inviabilidade técnica de uma vacina conter um microchip, ok? Então vamos para o quadro, quero mostrar para você brevemente como são feitas as vacinas e você vai ter mais certeza ainda de que microchip e marca da besta não tem relação alguma, é só na mente de pessoas que têm uma imaginação muito fértil. Como eu havia dito para você, eu viria até ao quadro para explicar para você como é o processo da vacina. Eu repito para você, eu não sou um especialista no assunto, mas a explicação do Dr. Luiz Fernando Reis foi tão didática que até uma pessoa leiga consegue entender. Então, eu fiz aqui o desenho, né, que o Dr. Luiz Fernando Reis fez no seu papel ali enquanto ele explicava e alguém filmava, né? Eu coloquei as informações aqui conforme eu entendi, também conforme o desenho dele. E eu vou explicar para você, para que você tire da sua cabeça essa ideia de que a vacina tem algo de perigoso nela, ou que alguém vai implantar um microchip e consequentemente a marca da besta nas pessoas. Então eu vou lhe dar essa explicação, feita por um especialista, né? Ele é diretor de ensino e pesquisa no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. Então se alguém tiver acesso ao vídeo dele completo, onde ele explica, passa para mim, que eu faço questão de colocar na descrição aqui do vídeo, tá bom? Então o que o Dr. Luiz Fernando Reis explica? Eu vou dizer obviamente com as minhas palavras de leigo, não vou falar como um pesquisador desta área, porque não é a minha área. Mas eu preciso informar aos meus internautas, já que eu estou abordando esse assunto, não é? No meu vídeo. Anteriormente eu mostrei para você o aspecto teológico da coisa, não é? E agora vamos ver um pouquinho como que funciona o processo da vacina. Primeiro, o nome do vírus que causa o Covid, não é? Se chama SARS-CoV-2. Este é o vírus. Ele é chamado de coronavírus porque ele parece uma coroa, tá? Aqui dentro tem o RNA dele, o seu material genético. E o que acontece quando esse vírus entra em contato com o corpo humano, ou qualquer outro vírus? Quando o vírus entra em contato com o corpo humano, vão acontecer duas coisas. Primeiro, vai gerar um anticorpo, o organismo vai gerar um anticorpo, ou vai gerar uma resposta celular. O anticorpo é uma proteína, né, que tem no nosso organismo, parecido com um Y, né? E o vírus acaba se prendendo aqui em cima desta proteína. E o que acontece? Se o anticorpo foi produzido, né, devidamente e o vírus se prendeu aqui está uma célula saudável, né, com o seu núcleo, tá? Aqui tem uma entrada em forma de também uma proteína. Se o vírus estiver impregnado aqui e o anticorpo conseguiu pegá-lo, quando o vírus tentar entrar dentro da célula, ele não vai conseguir, tá? O anticorpo vai manter ele fora, ele não vai encaixar para entrar dentro da célula. Entendeu? Agora, quando não é produzida, né, a resposta, o organismo não produz corretamente o anticorpo, ou seja, o vírus não se prende aqui nesta base desta proteína que é o anticorpo, aí obviamente o vírus infecta a célula. Então essa primeira coisa que o organismo produz, ele produz um anticorpo quando um elemento intruso entra no nosso corpo. A segunda coisa que o organismo produz é uma resposta celular. E como que isso acontece, né? Os linfócitos, a espécie de soldados do organismo, eles são ativados. E o que acontece? Quando eles são ativados,
eles percebem que tem uma célula viva ainda, mas ela está infectada com alguns vírus, obviamente, ela não está totalmente destruída. Então o que ele faz? Os linfócitos atacam essa célula, eliminam essa célula, para que o vírus o quê? Não se multiplique para fora e vá para outras células e aí faça um estrago ainda maior. Então veja, quando o SARS-CoV-2, né, o vírus que produz o Covid-19 ou qualquer outro vírus entra no corpo humano, vai ser produzido o anticorpo ou uma resposta celular para combater esse vírus. O que faz a vacina? Não é? E aqui nos explicou o doutor Luiz Fernando Reis. A vacina é o seguinte: existem 3 estratégias que os estudiosos fazem, né, adotam para elaborar a vacina. Então, a vacina é feita no ser humano, introduz-se do ser humano alguma coisa do vírus, e aí você vai entender como que a vacina reage no organismo. Bom, a vacina Coronavac utiliza uma estratégia diferente das demais que eu vou mencionar aqui, tá? Coronavac se utiliza de um vírus inativo, tá? Pega o próprio vírus, né, o SARS-CoV-2, inativa ele, mata ele, né, por calor, produtos químicos, né, o mata e introduz ele dentro do corpo humano. Obviamente o corpo vai criar o quê? Um anticorpo para combater o organismo estranho e uma resposta celular. E aí a pessoa fica imunizada. Ela não vai ser infectada porque o vírus é o quê? Inativo. Então essa é a estratégia da vacina Coronavac, tá? Já a vacina da AstraZeneca, da Oxford, da Fiocruz e da Janssen se utilizam de uma outra estratégia. Eles pegam algo chamado adenovírus, é um vírus que não vai infectar o organismo porque eles o manipulam no laboratório, não é? E dentro desse adenovírus eles colocam um pedacinho do Covid, um pedacinho desse material genético do Covid, tá? E aí esse adenovírus, com esse pedacinho do material genético do Covid, ele é injetado no organismo humano pela vacina. E aí o organismo humano vai produzir o quê? Anticorpo ou resposta celular. Você percebe? São estratégias diferentes, mas os resultados são os mesmos. O organismo está sendo o quê? Imunizado. Já a vacina da Moderna e da Pfizer, o que eles fazem? Né? Eles pegam o RNA, né, que é o material genético do coronavírus, né, e colocam dentro de uma espécie de uma gota de gordura. Tá? Então uma espécie de uma gotinha de gordura e aqui dentro está o RNA dele. Tá? E aí o que acontece? Essa gota de gordura é uma espécie de envelope. Então envelopa-se o material genético do vírus e aí esta gordura ou este lipossomo que tem este material genético RNA do Covid-19, o que acontece? Ele é injetado dentro do corpo humano e vai acontecer a mesma coisa. O corpo vai produzir anticorpos ou resposta celular. Então, o que o doutor Luiz Fernando Reis quis explicar com isso? Que qualquer uma das vacinas é perfeitamente segura, não é? O resultado é o mesmo, o organismo vai produzir anticorpos e uma resposta celular. Tá? As estratégias que são diferentes. Enquanto a Coronavac utiliza-se um vírus, se utiliza de um vírus inativado, né? A AstraZeneca, Oxford, Fiocruz, Janssen se utilizam do adenovírus manipulado, né, com um pedacinho do vírus dentro, para injetar no ser humano. E a Moderna e a Pfizer pegam o material genético, o RNA, colocam dentro de uma espécie de gota de gordura, e aí, um envelope, não é? E aí, introduz no organismo humano. Mas a resposta é a mesma.
Então veja, não tem possibilidade, né, de você ficar aceitando essas teorias de conspiração que dizem, não é? Olha, agora vai ser colocado um microchip dentro da seringa e aí as pessoas serão marcadas e e vai poder se perceber quem realmente vai ter a marca da besta na mão ou na fronte. Pelo amor de Deus, né? Além de eu ter lhe mostrado teologicamente o significado de Apocalipse 13:16 em diante, agora aqui lhe deu uma explicação com as minhas palavras, né? Não sou especialista no assunto, para você ver a total impossibilidade disso. Tá? E também para você ficar seguro, segura, tranquilo, tranquila, de que quando a vacina surgir, não é? Depois dos testes devidamente feitos, pode ter certeza que você pode tomar a vacina com segurança. Agora, em relação à parte tecnológica, diríamos assim, a viabilidade tecnológica de se implantar um microchip dentro de alguém através de uma seringa, você vai ver agora um vídeo do Nelson Vaziuk, meu amigo, companheiro aqui no canal, para que você possa chegar às suas conclusões e ao final do vídeo responder ao questionário que eu lhe propus no início. Veja então agora o vídeo do Nelson. Muito bem, sobre o microchip, bom, há várias questões muito simples, importantes e fáceis de vocês perceberem, que mostram, que provam que a vacina, nenhuma vacina vai ter chip. Em primeiro lugar, a seringa para implementar um chip, que é, vamos supor, ou para hacerlo simples, do tamanho de um grão de arroz, não é pequena, a seringa é bem chocante. É muito diferente ao tamanho de um cabelo da agulha para vacinas. Então, não, a vacina não tem microchip. Segundo, um microchip para rastreio é muito difícil, principalmente pela questão da energia. Existem chips, microchips subcutâneos, mas eles não têm emissão de energia. Eles são uma pequena memória que fica armazenando alguns dados e eles são lidos, eles não transmitem informações. Porque, obviamente, se você testa no seu celular, deixa o GPS, o Wi-Fi todo ligado, a bateria vai embora. E o celular é de tamanho grande. O corpo tem energia, mas não consegue criar tanta energia para esse tipo de implemento, nem sequer para um marca-passo, que também precisa pilha. Então, é de uma forma prática muito difícil. Há soluções muito mais simples. Existem câmeras na Coreia, na China, outros lugares, que na cidade inteira já a pessoa em poucos minutos, digitais, está no seu banco, celular, bem mais fácil. Retina também, não é tão comum, mas é uma tecnologia bem mais simples e mais efetiva que o microchip. Então, pare de inventar besteiras sobre esse assunto. Ah, mas o dono falou, o inventor falou. Qual é a base teológica dele para isso? Entendeu? Então, vá à Bíblia, não tentando provar suas próprias crenças. Vá à Bíblia com a mente tentando descobrir o que Deus realmente tem na sua vida para você. E não perca tempo com essas coisas, tá bom? Um forte abraço. Nos anos, estava lembrando aqui, nos anos 90, 2000, quando foi lançado também o filme Última Batalha, tinha assim uma grande expectativa, uma grande crendice pelos microchips RFID, radiofrequência, né? Mas eles ficaram obsoletos. São usados sim, ainda para coisas simples, mas com o tempo a gente percebeu que não era realmente uma tecnologia importante. Por isso, o filme pode até falar sobre isso, mas é uma questão mais leiga do assunto, que aquela época era o que se acreditava.
tem que respeitar também esse contexto histórico-cultural. Então, não há como ser um microchip um elemento tão importante. Principalmente você pode tirar subcutâneo, isso tira e fica aí uma marquinha. Então, estuda a Bíblia, fica aqui no canal, forte abraço, a gente se vê. Depois desse vídeo e dessa explicação final do Nelson, eu gostaria que você escolhesse uma das opções. Quem crê que a vacina contra a Covid-19 terá um microchip que servirá como marca da besta? Número 1. Essa pessoa compara a escritura com a própria escritura e estuda com o auxílio de ferramentas como um bom comentário bíblico, dicionário bíblico ou atlas bíblico? Segunda alternativa, essa pessoa estuda a Bíblia com um jornal? Terceira alternativa, essa pessoa estuda a Bíblia tendo a sua imaginação como intérprete? E quarta alternativa, as opções 2 e 3 estão corretas. Qual dessas alternativas você acha que está correta? Eu vou dar para você a minha posição de forma indireta. Não acredite nas teorias de conspiração. Não acredite nos conspiracionistas. Porque como você pode ver nesse vídeo, eles estão mais por fora que arco de barril.